Vou fazer uma análise rápida aqui, que eu quero a minha visão para o dia de hoje, da abertura de Nova York. Hoje, pela manhã, os dados já traziam uma divergência grande em relação ao, aos dados do Gama, mas aqui no RAC já apresentava uma leve queda dos juros, estava ali 0,25, alguma coisa assim. O dólar que estava meio no 0 a 0 ali, não estava muito negativo. E o VIX também não estava muito negativo, não, estava mais ou menos. Mas o problema todo hoje nem foi em relação aos juros aqui ou ao dólar. O que aconteceu? Qual que era a minha percepção? O cenário do SPX hoje estava muito negativo e comparando com o NDX e o QQQ e o SPY, os outros três ativos eles estavam positivos. Eles estavam no gama, mas eu estava acreditando que o dia poderia ser de correção, seria uma queda maior por causa dessa pressão do SPX. Então o mercado estava, vamos dizer assim, meio que indeciso, mas eu estava acreditando mais no dia de correção, não que seria um dia de alta. E o que que aconteceu? Vamos tentar fazer aqui uma linha do tempo aqui, nos acontecimentos. Ó, aqui está marcando 10h40. Esses dados aqui, ele tem 20 minutos de delay. Então, essa informação aqui, na verdade, ela era referente a 10h20. Então, se a gente pegar no gráfico aqui, ó, às 10h40, que seria aquele horário ali, na verdade, a gente está vendo a informação de 10h20. Então, seria mais ou menos essa barra aqui, ó, nesse momento aqui. Então, às 10h20 aqui, o mercado ainda seria vendedor. Aqui seria quase 10 bi negativo. Então, beleza. Aqui às 10h30 foi a abertura do mercado. Aqui às 10h30, o mercado abriu nessa vela aqui, ó. Então, teve essa abertura aqui, essa indecisão, ficou travado aqui. Depois fez essa velona de queda. E beleza. Aqui já era 10h35. Vamos colocar aqui no tempo, às 10h35. Nessa velona de queda aqui, seria menos os 20 minutos, seria 10h25. Na verdade, seria aqui. Opa, não tem 25? A gente não tem 25, porque antes das 10h30, ele atualiza de 15 em 15 minutos, depois ele cai das 10h30, cai de 5 em 5. Mas beleza. É, às 10h30 seria 10h50, 10h55. Então, o mercado abriu, fez essa pernada de queda, e aqui era para ele ter feito, eu imaginei que ele faria esse pullback aqui e daria continuação de queda. Tanto que eu peguei uma venda nessa região aqui, com stop bem conservador, aguardando a confirmação, para buscar possivelmente essa região aqui embaixo. E, e acabou que nesse horário aqui, ó, às 10h35, ele estava fazendo ali o pullback, e o Trump estava tendo uma reunião, o Trump estava falando. Eu não estava nem sabendo disso aqui. Na hora eu não estava atento ali na abertura, então não estava acompanhando o Financial Juice aqui. Mas às 10h41, o Trump começou a falar aqui sobre o Irã e ele falou que ia dar uma chance e não tinha pressa. Então, quer dizer, isso aqui traz um fôlego, um alívio
o índice, então a tendência é subir. É mais fácil ele subir do que cair. Então o que foi o que aconteceu aqui, ó? Aqui ele começou, o preço começou a fazer um pullback, ó, nessa vela aqui, ó, às 10h41. Ali foi divulgado, começou a divulgar às 10h41, só que aqui existe um delay, né? Isso aqui é o horário que foi publicado na plataforma. Então, ele falou, essa informação de tempo real foi antes desse tempo, né? Então, por isso começou a gerar essa alta aqui. Aí trouxe um pouco de otimismo, beleza. Aí o mercado fez essa pernada de alta, e à medida que o tempo foi passando aqui, ó, quando ele fez aquela pernada de alta ali, ele virou às 10 vamos colocar aqui 10h40, que seria às 10h20, a gente não tem os dados ainda, né? Vamos avançar aqui, 10h40, ó, 11 horas. 11 horas seria, aqui a gente não tem, aí ó, às 10h50, então se a gente pegar aqui, ó, às 10h50, cadê as 10h50? Ó, os dados de 10h50, peraí que eu tô fazendo confusão com esses horários, isso aqui dá um nó na mente, mas vai sair. Ó, 10h50, aqui era 10h30, né? Se a gente aumentar mais 5 minutos aqui, seria 10h35, hora que ele fez a pernada de alta, ó. Aqui ele já começou a igualar e entrar e ficar mais comprador. Aqui seria meio 0 a 0, né? Começou a igualar o preço, não estava tão vendedor mais. Que eu acredito que foi o otimismo que trouxe essa barra aqui de alta. Mas depois que ele passou do horário aqui das 11, ele voltou a intercalar, ó, ficou positivo e negativo. Ó, vamos ver aqui até onde ele ficou positivo. Aqui, ó, até as 11h15 ele estava positivo. Ó, lá, 11h15, menos os 20 minutos ali, ó, dá exatamente na última barra compradora aqui, ó, às 10h46. Ele fez a alta. E depois aqui ele começou a virar negativo de novo, que foi essa pernada de queda toda que ele fez aqui. Então, aqui nesse horário aqui, foi uma das últimas falas do Trump lá. Ele não falou mais nada referente referente à guerra. E aqui às 10h45, o Trump encerrou a declaração. Então, quer dizer, não ia sair mais nada, até o momento, não ia sair mais nada referente à guerra. E, na minha visão, voltou a pressão vendedora para o SPX e ele voltou a fazer essa queda aqui, ó. Então, na minha visão, ele ia continuar buscando esses alvos aqui, ó, que estavam bem fortes ainda, que eram os principais alvos do dia desde a pré-abertura lá, desde o pré-mercado. Aí o tempo foi passando aqui, ó, às 10h35, o que aconteceu? Ó, até às 11h30, que seria, que seria 11h10, ele estava negativo, e às 11h35 ele virou forte para compra, ficou positivo. Então, se a gente pegar aqui, ó, às 11h30 menos os 20 minutos, seria 11h10. O que aconteceu? Às 11h13, saiu essa headline aqui, ó. Que o líder do exército do Paquistão ia visitar o Irã amanhã. Então, isso aqui trouxe mais otimismo para o mercado. Então, aqui nessa headline, que teve essa virada aqui, ó, 11h14 foi a última vela de queda, 11h13 ali. A notícia aqui foi divulgada na ferramenta às 11h14. Aí trouxe otimismo para o mercado, aí isso aqui ele reverteu. Então ele saiu de vendedor aqui, começou a passar para positivo, chegou a 10 bi positivo e o dia virou. Aí ele ficou mais positivo, positivo e foi fazendo a pernada de alta. Até buscar a região lá que era o próximo alvo do 7.425. Então ele chegou, passou um pouco da região e travou lá. Teve um pessoal desfazendo a posição, né?
E o preço vai ficar travado nessas regiões aqui. Então eu acredito que se a gente não tivesse tido essa headline aqui, essa confirmação aqui que trouxe o otimismo para o mercado, o nosso alvo seria a continuação dessa queda aqui, ó. Aqui eu teria tomado stop de qualquer forma, aqui eu teria tomado stop de qualquer forma, mas poderia fazer uma reentrada aqui. Mas eu acredito que daqui ele ia cair aqui até buscar essas regiões aqui, ó. Tinha uma região também que já estava marcada, que seria os primeiros alvos, mas acabou que o mercado virou e fez essa confusão toda, né? Mesmo ele, quem opera no MSS ali, ó, mesmo ele confirmando essa tendência aqui, quem comprou na OTE acabou sendo estopado e depois ele só foi embora, não dando opção. Então, mas depois assim, o dia confirmou, né? Poderia pegar essa entrada aqui, ó. A entrada é mais arriscada, mas daria para entrar, pegaria um 3 para um, seria saudável. E essa vela aqui foi outra headline que saiu, meio-dia 15. Deixa eu achar aqui. Meio-dia 15. Aí o Trump foi dar uma entrevista na formatura lá da academia de não sei o quê. Aí o cara solta essa outra headline aqui. Aí o preço deu mais essa explosão aqui para cima. Então o dia praticamente no pré-mercado ali, o pessoal estava mais pessimista e acabou que o mercado virou de última hora, né? Com essas headlines aí, com essas informações, trazendo um otimismo aí pro encerramento do cessar-fogo, não, encerramento fechamento do acordo, né? Para finalizar a guerra. Aí a minha visão foi essa daí.